Raras vezes lembrados, menos ainda valorizados, os índios tiveram um papel fundamental na equitação que temos hoje. Guaranis no Brasil, ranqueles na Argentina, cada tribo ao seu modo soube como usar o cavalo para prover alimento, se defender dos inimigos. Muitas das técnicas que vemos atualmente, seja na doma ou treinamento, nasceram exatamente dessa experiência. Ter essa percepção pode nos ajudar a entender de onde vem essa relação tão íntima com o cavalo. Neto de índios ranqueles, tribo nômade que vivia da caça na região da Patagônia, na Argentina, Oscar Scarpati aprendeu cedo como relacionar-se com os cavalos. A los 8 años yo ya tenía relación con los caballos, ya quería domar caballos y tuve la suerte de tener mestres extraordinarios que fueron los indios ranqueles de Argentina y de San Luis. Gente que ancestralmente manejan el caballo con una fluidez, hay un compromiso en la cultura equestre de los indios con el caballo muy profundo. O argentino, considerado na atualidade dos mais importantes domadores do mundo, criou estilo próprio. Nada mágico, garante ele. Os movimentos à primeira vista arrojados demais são feitos com base em muitos anos de experiência e estudo no comportamento equino. Cuando vayas a domar, tienes que estar abierto, tienes que estar sensible, tienes que estar comunicado con el caballo. Y hay otra cuestión, tienes que amar tu potro. A fisionomia não engana. Omar Valenzuela é índio e com muito orgulho. O dom para montar é a herança dos antepassados, legado que permitiu que mudasse de vida. De campesino passou a artista e hoje integra a Esquadra Equestre Argentina, dos mais belos espetáculos equestres do mundo. Muchos entrenamientos, tiene que tener una paciencia, te lleva tiempo porque el caballo tiene que entender que vos le estás enseñando para hacer algo que no agredirle, digamos, vos tenés que principalmente amansarlo bien de abajo, que sea mansito, que de pata, mano, todo después de arriba y para poder echarlo, voltear. Sem agressão, digamos. Omar, assim como os demais índios que integram a Esquadra Equestre Argentina, foram descobertos por Dom Bustos, responsável não só pelas coreografias, mas também pelo conteúdo do espetáculo. Los indios, perdón, ¿cómo podemos dejar nuestros indios de lado? Hay que poner nuestros indios. Porque los americanos han desarrollado todo el tema de los indios de una forma, han hecho 200.000 películas, nosotros nada. Tenemos una riqueza enorme con el tema de los indios, que se ha escrito sobre muchísimo, sobre la guerra contra el indio, sobre la vida que llevaban en sus tolderías, cómo preparaban sus caballos. Os movimentos apresentados no espetáculo são exaustivamente treinados na Cabanha La República. Aqui uma das estratégias usadas durante a guerra. Os índios faziam os cavalos deitar para se esconder, ou então para se passarem por mortos e assim enganarem os inimigos. En la guerra, los indios tenían dos tipos de caballos. Los yafú, que eran los caballos de pelea, se los enseñaba a levantarse sobre las manos para irse encima del adversario. Y los caballos de marcha, que hacían 20 leguas, eran caballos de una resistencia extraordinaria. Do começo ao fim, o espetáculo prende a atenção do público, seja pela força dos movimentos ou pelo conteúdo histórico. Em outro contexto, porém também turístico e cultural, chegamos ao Parque Gaúcho, em Gramado, no Rio Grande do Sul. No memorial, cenários e objetos feitos à base de couro e ossos
resgatam como viviam os índios no século XVII e como eram os cavalos que usavam. E esses índios, eles tinham a preferência por esses cavalos manchados, né? Os índios se pintavam para as batalhas, né? Eles tinham os costumes de se pintar, e esses cavalos eram naturalmente pintados, né? Então, daí a preferência dos índios por esses cavalos, né? E nós aqui no Parque Gaúcho selecionamos essa pelagem, primeiro por ser descendente, né, desses cavalos que estavam presentes na formação, e depois por uma questão do atrativo visual também que tem esse cavalo, né, o apelo visual, o apelo turístico que tem desses animais, né, na comercialização. Ah, especial! Dedicado ao estudo das pelagens, João Vicente Saque também é criador de crioulos e tem vários artigos publicados sobre o assunto. No caso desses animais com despigmentação no corpo, por exemplo, os tubianos, os oveiros e os bragados, o que é importante a gente comentar é o seguinte, que em primeiro lugar são duas pelagens e são dois mecanismos genéticos completamente diferentes. Tá? O tubiano é um gene dominante. Tá? Então, por exemplo, todo mundo já deve ter visto um animal tubiano, uma égua tubiana, produzir um produto, tá, de uma pelagem sólida. É importante saber que esse produto nunca mais vai gerar tubiano, a não ser que ele seja acasalado com um produto tubiano. Então, muitas vezes, quando a gente vê assim, vê um cavalo Picasso, uma égua zaina, isso é o pai, o avô, eram todos tubianos, tem genética de tubianos. Do ponto de vista de genética de pelagens, né, esse animal, ao perder o gene tubiano, né, ao não herdar dos seus antepassados no genótipo esse gene, ele jamais vai produzir um outro animal tubiano. Tá? No caso dos oveiros, tá, também, antigamente a gente achava que os oveiros eram um gene recessivo, né, justamente porque ele tem uma variabilidade de expressão muito grande. Tá? Então a gente tem, por exemplo, uma égua, às vezes que é uma égua malacara, com alguma braga, calçada, tu coloca em cria com um animal que não é oveiro e te dá uma potranca bastante oveira. Né? E é ao contrário também, às vezes tem um animal que é oveiro, colocar esse animal em cria, ele te dá uma égua malacara, calçada, e enfim, um pouco diferente do que se imaginava. O que a gente sabe hoje é que na verdade é um gene dominante também. Tá? Só que ele é um complexo poligênico. Esse mecanismo ele é regulado por um número muito grande de genes. Então te dá uma variabilidade grande da expressão. Então, por exemplo, dentro do oveiro, tu pode ter um animal que tem o mesmo genótipo e ele pode variar desde um oveiro até um animal bragado. E esse animal bragado, na geração seguinte, ele pode produzir uma potranca oveira. Tá? Para diferenciar, que às vezes o pessoal... Acho que todo mundo conhece bastante, mas já às vezes pode confundir. Mas como é que eu sei se é oveiro? Como é que eu sei se é tubiano? Em primeiro lugar, tu pode ter animais que têm os dois genes, tá? Mas assim, campeiramente falando, o tubiano é um cavalo que, se a gente imaginar que caiu uma lata de tinta, ele caiu em cima dele. E o oveiro, ele caiu embaixo. Essa tinta foi atirada de baixo para cima, tá? O tubiano... ele tem uma característica bem interessante que ele normalmente, tá, ele tem os 4 membros autocalçados. E as manchas são grandes, bem delimitadas e ultrapassam a linha média do corpo. Em geral, as crinas dos animais tubianos são bicolores, têm as duas cores. Né? Já nos oveiros, nos bragados, normalmente essas manchas são menores, tá? São mais salpicadas. Tá? Não ultrapassam a linha média. Então, pequenos detalhes, pequenas diferenças assim, que a gente pode visualizar com bastante facilidade. O fato é que as pelagens manchadas vêm ganhando cada vez mais admiradores. Está existindo essa seleção agora, estão pegando éguas boas e colocando os cavalos pintados, colocando os cavalos tubianos, e com certeza daqui a pouco tempo eles estão brigando junto na morfologia com já tem exemplos. Criador de crioulos no Paraná, o empresário Rui Demeterco sempre fez questão de manter um núcleo com animais manchados. Eu sempre gostei muito de animais tubianos e bragados e oveiros. Sempre me encantaram. Aqui um quarteto de tubianas do criador.
Uma delas, há pouco, quarta colocada na exposição de animais manchados em Gramado. Ela ficou muito bem colocada, uma tubiana branca e preta, linda, linda, linda. Também na linha de manchados, Hércules da Rio Bonito, principal destaque do 15º leilão de produção da cabanha Rio Bonito. Vontade de encilhar ele, é daqueles cavalos que dá vontade de botar o arreio e encilhar. No caso dos bragados, tá, essas manchas estão associadas ao gen oveiro, que, como eu te comentei anteriormente, é um gen que tem uma variabilidade de expressão bastante grande. Tubianos, oveiros, bragados, pelagens que ainda hoje aguçam o imaginário e que por instantes nos fazem crer que é possível ver, sentir como os índios. E naquele tempo não existia nada de freio, arreio ou qualquer coisa parecida. Os índios montavam basicamente com o auxílio de um bocal como esse daqui e montavam em pelo. E é isso que eu vou tentar fazer e mostrar para vocês agora.